Naquele tempo, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa solenidade de Santa Clara nos faz celebrar essa realidade surpreendente suscitada pelo Espírito Santo desde o início da Igreja. Primeira forma de vida consagrada na Igreja foi a forma das virgens consagradas, a Ordo Virginum, né? A ordem dessas mulheres que o Espírito Santo fez nascer nelas um desejo de ter a Jesus Cristo como único esposo. Nós sabemos que Cristo, Ele mesmo se anuncia como esposo. Os profetas já falavam disso, principalmente o profeta Oséias, cuja profecia é toda ela em torno do mistério do matrimônio. Quer dizer, o matrimônio como um sinal de uma união mais profunda, mais radical, que Deus quer realizar. A união entre Ele e o seu povo. E essa união, a mais profunda, a mais radical, se realiza com Cristo, quando Ele vem desposar a humanidade. Então, na pessoa de Cristo se une Deus e o homem, natureza divina e a natureza humana, naquele mesmo eu do Filho de Deus. Então é Ele que realiza essa comunhão, essa união perfeita. E uma vez que Ele assume a natureza humana, se une a ela, Ele convida e prepara toda a humanidade a estar unida com Ele, estar unida com Deus nele, vivendo em Cristo, sendo uma coisa só com Ele. E essa é a grande novidade do Novo Testamento, é a vida em Cristo. Cristo vive em mim e eu vivo nele. Cristo e eu somos uma coisa só. Cristo e a sua igreja são uma coisa só. Todo o Novo Testamento dá testemunho disso, é o anúncio disso. Pensem, quando São Paulo ainda era Saulo, perseguidor dos cristãos, né, e caiu por terra, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus já tinha ressuscitado e subido ao céu, e Saulo estava perseguindo a igreja, os seguidores de Jesus. Mas Jesus não diz: por que persegues meus seguidores? Por que persegues minha igreja, meus discípulos? Ele pergunta: por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues, sou eu. Porque Cristo e a sua igreja são uma coisa só.
E essa união, que é uma união toda ela no amor, ela se manifesta de uma forma carismática, ou seja, como graça do Espírito Santo, se manifesta de forma profética, ou seja, de uma forma especialmente eloquente, que deixa claras as coisas, né? Porque essa é a característica da profecia, é deixar tudo claro. Então, essa união se manifesta na igreja de uma forma profética, de uma forma carismática, na figura das virgens consagradas, daquelas que, por amor, escolhem a Cristo como seu esposo. Interessante esse dom do Espírito Santo que faz descer à terra, como Cristo que, estando junto com Deus, desce ao mundo e assume a nossa carne. Porque todos nós, como igreja, temos a Cristo como esposo. Ele é o esposo da sua igreja e a sua igreja somos todos nós. Mas Ele quer manifestar isso não só de uma forma puramente espiritual, mas de uma forma também física, material, terrena. E Ele manifesta esse dom por meio dessas pessoas que se consagram a Cristo, que dizem: não quero ter nenhum esposo na terra, quero ter Cristo como meu único esposo. Então, se a gente pensa, todo o movimento em torno de São Francisco tem essa característica de descer à terra, de tornar mais uma vez visível a encarnação do Verbo, né? Jesus encarnado. Na época que São Francisco viveu, Cristo era o objeto das discussões teológicas, a natureza de Cristo, enfim, as propriedades de Cristo. Então, Cristo era como um objeto de estudo, era um Cristo abstrato. O Cristo era considerado mais na sua realidade teológica, né, do que em outros aspectos. E São Francisco é aquele que nos lembra que Cristo é verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, e que tem os pés no chão, os pés na terra. Então, a pobreza evangélica, que é um atributo de todo cristão, seja ele rico ou pobre, todos nós somos chamados a viver a pobreza evangélica, porque somos chamados a viver desprendidos dos bens desse mundo, não dependentes dele, não apegados a ele, confiando na providência de Deus, não na conta bancária, né? Então, isso é uma coisa de todos nós, né? Todos nós somos espiritualmente pobres de espírito, somos os bem-aventurados pobres em espírito, mas por esse princípio da encarnação, Francisco não quer ser só pobre no espírito, ele quer ser pobre mesmo. Quer dizer, não só espiritualmente pobre, mas materialmente pobre também. Ele quer deixar tudo, ele quer deixar todas as coisas para seguir a Cristo em completa nudez, completo desapego, não só espiritual, mas também material. E Santa Clara, aquela jovem, havia uma diferença grande de idade entre ela e Francisco, mas eles eram da mesma cidade de Assis. Ela vê aquele homem que, por assim dizer, encarna Jesus, né? Manifesta Jesus na sua carne, né? E segue a Cristo vivendo a vida o mais próximo possível da própria vida de Cristo nesse mundo. Então ela vendo
isso em Francisco, ela se apaixona por esse Cristo da terra, encarnado, e resolve seguir a esse Cristo, vendo que Francisco seguia a Cristo com essa radicalidade, com esse aspecto terreno, físico, material. Ela resolve também seguir a Jesus Cristo da mesma maneira. Também deixa tudo, deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa os seus bens, deixa de lado e se desapega da sua grande beleza, porque era a menina mais bela da cidade de Assis, né? Deixa que sejam cortados os seus belíssimos cabelos loiros, que até hoje são conservados na Basílica, né, de Santa Clara, na igreja de Santa Clara em Assis. Aqui, abrindo parênteses publicitário, quem for conosco, né, na nossa peregrinação para Assis, para os lugares da vida de São Francisco e de Santa Clara, vai poder ver com os próprios olhos os cachos dourados de Santa Clara, né, na Basílica de Santa Clara. Então, ela deixa tudo, né, e entrega tudo para viver esse Cristo terreno, esse Cristo visível, esse Cristo na carne, manifestado na vida daqueles que vivem nele, que fazem com que ele viva neles. E é tão importante isso para nós, irmãos e irmãs, de muitas formas, né? Primeiro, porque é claro que ninguém, nem todos, né, têm o mesmo chamado, o mesmo carisma de São Francisco e de Santa Clara, né? De viver dessa forma material, terrena, a pobreza, o despojamento e a total consagração a Cristo na virgindade. Nem todos têm esse carisma próprio, né? Então, a igreja é esse grande jardim com as flores mais variadas, né? As vocações mais variadas que existem, todas elas belas, todas elas santas, santificadoras, boas. Mas se não tivesse essa flor nesse jardim, né? Quem sabe o que seria das outras flores? Quem sabe se a gente não acabaria entrando num cristianismo só teórico, como aquele da época de Francisco e de Clara. Um cristianismo puramente espiritual, entre aspas, né? Ou seja, só mental, só intelectual, só individual, etc. Porque esse perigo sempre existe, está aqui presente entre nós. E quantas vezes a gente deixa, né, a igreja sofre a tentação de deixar a centralidade de Cristo e viver um cristianismo sem Cristo, sem a pessoa dele, porque ele é nosso Salvador na sua pessoa, mais do que nos seus ensinamentos, nos seus valores. É nele que nós encontramos a salvação. Então a gente está sempre debaixo dessa tentação do cristianismo mental, cultural, intelectual, social, político, econômico. Os valores do reino, o projeto de Jesus. E a gente esquece que o grande valor do reino e o próprio reino é a pessoa de Jesus Cristo. E o grande projeto de Cristo é que nós vivamos nele e ele viva em nós. Então, a gente está sempre debaixo do risco de um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo dos valores humanos, dos valores universais, né? De todas as pautas boas e justas, e aqui a gente não vai dizer nada contra elas, né? A justiça, a solidariedade, o respeito pela criação,
etc, etc. Né? Então, toda essa moral, né? Mas essa moral, sem a pessoa de Cristo, ela não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Porque a humanidade antes de Cristo e sem conhecer a Cristo sempre soube desses valores, porque eles estão inscritos na nossa natureza, mas nunca conseguiu salvar a si mesma. Nunca conseguiu. Quantos gurus, quantos filósofos, quantos ideólogos, quantos chefes, caudilhos, políticos, ditadores, etc., tentaram salvar a humanidade. A humanidade sem a pessoa de Cristo não tem salvação. Então, Santa Clara e São Francisco, eles nos ajudam a botar Cristo de novo na terra, aqui embaixo, e dizer, é Cristo, é a pessoa dele que nos salva. Mais do que valores, princípios, cartas de declarações, etc. É Ele, é a pessoa de Cristo na medida que nós vivemos nele e Ele vive em nós. A ponto de que Ele possa dizer para Saulo e todos os perseguidores de ontem e de hoje, por que me persegues? Eu e a igreja somos um, como o esposo e a esposa são uma coisa só, uma só carne. Assim é Cristo e a sua igreja, assim é Cristo em cada um de nós. E quem nos mostra de forma tão clara, tão encarnada isso, é a nossa querida padroeira Santa Clara. Então, de olhos postos nela, pedindo a ela a intercessão, vamos de novo colocar no centro da nossa vida esse Cristo, esposo da nossa alma, esposo da nossa igreja, nosso centro, nossa vida, nosso Salvador.